Educação à distância, mudando realidades. Olá, filósofa! Olá, filósofo! Estamos na aula 2, Filosofia na História. Eu sou Euliene Gonçalves e vamos estudar hoje a unidade 2, Filosofia na História. Já estudamos Somos Filósofos, depois iremos para a unidade 3, Principais Campos da Filosofia, e encerraremos o professor com a unidade 4, o professor reflexivo. Mas hoje vamos nos concentrar na unidade 2, Filosofia na História. Na unidade passada, nós refletimos que todos nós somos filósofos, porque todos nós buscamos o sentido, o mais importante de tudo quanto há. Mas surge a questão: como isto se dá na história? Ora, por que olhar para a história? Porque queremos entender como se dá este filosofar. Não somos os únicos. Se todos filosofam, então vamos olhar alguns destaques de pessoas durante a nossa história que sistematizaram, escreveram e tiveram um reconhecimento notório na sua época e ainda hoje, dessa sua busca pelo sentido do mais importante em tudo quanto há. Ok? Então, na aula de hoje, mais do que na passada, nós vamos fazer uma tentativa de síntese, porque é tentar olhar toda a história. Mas você tem aí as referências no final dos nossos slides, da nossa aula, e lá no AVA também tem várias citações, no plano de ensino tem várias referências dizendo onde você encontrar maiores aprofundamentos. Aqui é uma tentativa de síntese, e a síntese, ela atrapalha o processo de reflexão. Na aula passada conseguimos fazer um processo mais apurado de refletir porque somos filósofos. Hoje a síntese será mais intensa, quer dizer que a reflexão será minimizada. Mas vamos começar nosso processo de síntese resgatando o estereótipo de classificação da história ocidental. Tentei colocar várias cores para você acompanhar. Então, temos aí no século VII e V a.C., o período cosmológico, onde está voltado para a origem do mundo e as causas das transformações da natureza. Nós temos do século V ao IV, o período antropológico ou socrático, que investiga as questões humanas, ética, política e as técnicas. Temos, logo depois, do quarto ao terceiro, o período sistemático, onde há um processo de sistematização sobre cosmologia e antropologia, mostrando que tudo pode ser objeto do conhecimento filosófico. Temos aqui do século III, passando pelo ano 0 aí até o 7º depois de Cristo, no período helenístico ou greco-romano, onde se funde essas duas civilizações. E nele nós temos o aparecimento também da patrística, que trabalha muito a questão da ética, a relação homem, natureza e Deus. Aqui na patrística eu coloquei pequenininho, porque eu sou um daqueles adeptos que colocam essa patrística mais presente na Idade Média. Mas nessa classificação eu estou colocando aqui para mostrar
a divergência nesse processo da classificação. Ano sétimo ou século VII ao século XIV, nós temos a filosofia medieval, em que tem como palavra-chave a teologia. A filosofia se confunde até com a teologia. Depois nós temos aí o século XIV ao século XVI, o Renascimento, que é uma espécie de transição e foca-se em temas como política, conhecimento e técnicas. Temos do século VI ao XIX a filosofia moderna. E aí dentro do 18 e o 19, nós temos um destaque aí para o iluminismo, com grande ênfase para o poder da razão, uma nova conceituação. Ora, esse primeiro momento, vocês estão vendo aí do sétimo antes de Cristo até o século VII depois de Cristo, podemos entender como filosofia antiga. Mas lembra, esse período da patrística aí, eu vou em um outro slide puxar para a idade medieval, para a filosofia medieval. Você tem a filosofia medieval, esse curto espaço aí que está a teologia, do ano 7 ao 14, e temos a filosofia moderna, que pega do 14 ao 19. Temos do 19 até os nossos dias a filosofia contemporânea. Então, meados do 19, alguns dizem. Eu sou daqueles que pega logo o final do século 19. Mas vamos lá. Vamos aprofundar aqui em tela esse aspecto. Aqui nesse slide vai ajudar você a responder uma questão. Volta para mim, para o meu olhar, quero te chamar a atenção para uma atividade. Nós estamos fazendo a Olimpíada Filosófica, já formamos vários grupos. Tem gente que ainda não formou este grupo, corre que ainda dá tempo. Forma lá, junta aí quem não se organizou, monta um grupo com 3 pessoas, me coloca dentro desse grupo e monta um grupo no WhatsApp. Tem lá no AVA as orientações de como colocar o nome, como fazer direitinho. Mas enfim, uma das atividades desse grupo montado é aprofundar um filósofo. E uma das questões do aprofundamento, tem lá alguns grupos já fazendo, tem o PEDGELS, que é o nome dos grupos, que já terminou a atividade, mas exatamente esta, de identificar, classificar o filósofo em que paradigma está, eles não conseguiram fazer. Exatamente porque está nesta aula. É hoje que eu vou explicar sobre a questão do paradigma. Vou falar sobre os paradigmas filosóficos na história, os principais, não todos, os principais paradigmas filosóficos na história, e aí você vai classificar, vai identificar o seu filósofo está em qual paradigma, qual paradigma ele pertence, ele está mais próximo, por que ele está ali, ok? Então fique atento, nesta aula você irá conseguir ter elementos para responder e fazer este aprofundamento da Olimpíada Filosófica / Pedagogia. Voltemos. O paradigma, a palavra paradigma significa a ideia mais importante da época, uma ideia epocal, na qual todos os elementos estão de alguma forma vinculados. Aqui eu destaco o paradigma com a palavra ontologia. Ontologia, ser, logia, estudo, né? Então, estudo do ser. Então, ou seja, o sentido do ser. Esta é a questão. E isto influencia tanto a filosofia antiga quanto a filosofia medieval. As duas são influenciadas por esta maneira de filosofar.
Filosofar é a busca do sentido, nesse caso, busca o sentido do ontos, do ser. Ora, aqui, eu escrevi aqui, fiz uma linha do tempo aqui, bem rústica, e coloquei sempre o sinal de mais ou menos. Então, aproximado, aproximação. E serve para eu organizar a história na minha mente. Você organiza do seu jeito, faz o seu mapa mental. Aqui, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, você tem o início da filosofia antiga, lá com Tales. Lá por volta do, mais ou menos, ano 300, na verdade, 265, 75, alguma coisa parecida, você tem aí a patrística, que alguns colocam na filosofia antiga, e aqui eu estou classificando como filosofia medieval. E vai até por volta de 1500. Na verdade, é 1400 e alguma coisa, e eu arredondei para 1500 para lembrar da invasão que houve aqui no Brasil com essa data. Mas vamos para o entender o sentido do ser. Como é que filosofava, pessoal, os filósofos da filosofia antiga? Então, na filosofia antiga, há três grandes formas de estudar o ser, ou seja, buscar o sentido do ser. Você tem o antropológico, o helenístico e a cosmologia. Esses três elementos. Ok? Na cosmologia, o que seria a cosmologia? Olha, cosmo, ordem, logia, então estudo, lógico, estudo, né? Então, o estudo do cosmo. O cosmo é a ordem, o universo. Antropológico. Então, estudo do antropos, do homem, das questões humanas. Helenístico, estudo do helenos, ou seja, daquele período que houve a cisão das civilizações grega e romana, greco-romana, certo? Aqui, entre o antropológico e o helenístico, neste espaço, normalmente é classificado também o período sistemático. Aqui eu não coloquei ele, englobei o período sistemático dentro do antropológico, por uma questão de síntese. Então vamos lá. Exemplo de alguns filósofos do período da cosmologia. Você tem Tales, que fazia a relação ao meditar, ao pensar sobre o sentido do universo, centrava nesse sentido a questão da umidade, da água. Heráclito, Parmênides e Pitágoras. Todos os quatro perguntavam, olhavam para o universo e perguntavam: qual é a lógica? Como é que está organizado esse cosmo? Qual é a lógica disso? O que une tudo isto? Para Tales, então, o elemento água. Para Heráclito, tudo está unido pelo movimento, pelo devir. Para Parmênides, tudo está unido de alguma maneira, o sentido das coisas está em entender o ser que permanece sempre, não muda, é imutável. E para Pitágoras, teorema de Pitágoras, lembra? Então, para você entender a realidade, você precisa quantificar a realidade, que pode ser expressa pelos números. Ora, desta maneira, podemos ter uma expressão síntese da filosofia nessa época com uma expressão de Shakespeare, que lá pelas tantas falava, ser ou não ser, eis a questão, e ele olhava para uma caveira, né, no drama. Então, ser lembra a questão de Parmênides e não ser, lembrando a questão de Heráclito, que foram as duas grandes referências desta época. Nós temos aí o período antropológico. Normalmente não consideram os sofistas como filósofos, mas eles são filósofos. Filósofos que pensavam a sociedade da época e entre eles pode se destacar, por exemplo, Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são porque são e das coisas que são porque nós fazemos ser.
nós temos aí um sofista, Sócrates, mas que se destacou dos sofistas por não abrir mão da verdade em função do consenso social. E aí ele questionava a sociedade, destacando a importância de se buscar o conceito, a verdade. Um discípulo dele é Platão. Outro discípulo de Sócrates, mas mediado por Platão, que foi aluno de Platão, é Aristóteles, que normalmente é colocado um período específico para Aristóteles, porque ele faz a façanha de olhar para o passado, ou seja, para todo esse período aqui antropológico e todo o período cosmológico aqui e fazer uma síntese. Então, um período sistemático para ele, mas ele ainda carrega exatamente essa questão do período antropológico, que é pensar sobre as questões humanas típicas, não mais o universo, entender o universo, mas a questão política da nossa organização, a questão ética, a arte, a técnica, ok? A educação. E lá pelas tantas, o mundo grego é invadido militarmente pelo mundo romano, que é uma potência. E aí você tem a fusão desses dois mundos que fazem um império enorme, e a polis, que eram pequenas cidades do mundo grego, se tornam enormes. E aí, nesse mundo enorme, você tem então cidades grandes. E as pessoas deixam muito a vida rural e vão para aqueles grandes centros dos impérios e ficam em dúvidas de como podem se realizar humanamente, como podem ser felizes. Surgem então vários movimentos. Os movimentos que encaram, que enfrentam essa questão são o estoicismo, o ceticismo, o cinismo e o epicurismo. Os quatro movimentos estão preocupados exatamente com esta situação, de responder a esse problema, como o ser humano, qual é o sentido da vida do ser humano, como ser numa grande cidade, como ser cosmopolita, ou seja, cosmo, olha, a palavra lá do primeiro período, cosmologia, cosmo, universo, polita, né? Político. Então, polis é cidade. Então, a cidade é o novo universo. Como ser nesse novo universo? Eles respondem. A grande questão aqui, para a felicidade, está misturada um pouco com a ataraxia, um termo grego que vem chamar a atenção para a imperturbabilidade, você não se perturbar. E cada um deles vem dizendo como é que nós temos que ser ataráxico, cada um diferente um do outro. Vale a pena dar uma olhada aí, que tem orientações que valem para o nosso dia a dia hoje, nessas cidades grandes e tumultuadas. Vamos para o outro período. No outro período, vejam que apareceu lá, que é o período da filosofia medieval. Eles também pensam qual é o sentido do ser, ou seja, ontologia, mas agora há um diferencial. Ao cristianismo, passou ano zero aí, né? Então eles fazem a mesma reflexão do sentido do ser, mas com um tchan diferente, com um diferencial, com um X, com um plus, é o cristianismo. Nele, você tem dois grandes movimentos, um no início da Idade Medieval, final da Antiga, e outro já no final da Idade Média. A patrística, a palavra significa pai, então são os pais da igreja. Então vários filósofos, entre eles Plotino, e cristãos, você tem o Trifão de Roma, eles olham para a realidade, para a filosofia que está em destaque,
basicamente batizam a filosofia com o cristianismo. Fazem uma interpretação cristã dos elementos filosóficos. Na patrística, quem mais se destacou foi Agostinho, que de alguma maneira estava vinculado ao movimento platônico, então ao platonismo. Herdeiro de Plotino em relação a isso. E no final da Idade Média, nós temos a escolástica. Olha, escola, né? Então, escola, alegria, local de alegria. Aqui nós temos São Tomás. Tomás de Aquino, aqui na cidade que ele nasceu. Ora, vamos entender. A patrística deu logo no início esse pontapé inicial de uma filosofia que durou durante muitos anos, unindo o Ocidente ao redor da ideia do cristianismo e a filosofia. Desgastou-se essa explicação, essa maneira de perceber o mundo interpretada na patrística e, lá pelas tantas, surgem teorias vindas do Oriente com os turcos e nós temos a necessidade, teorias vindas que tinham sido quase que enterradas, porque a força que estava era a teoria ligada a Platão e Agostinho. Então agora aparece um pouco mais Aristóteles, onde aparece um novo intérprete da igreja, um novo filósofo, Tomás, que batiza também a teoria, a filosofia de Aristóteles com a interpretação cristã. E, junto com um movimento de filósofos, começam a explicar essa nova filosofia com a interpretação cristã. E local para isso, na escola, em instituições escolásticas, vão ensinar isso. No primeiro momento, na patrística, tem questões como Deus é a verdade, o bem e o mal. Deus é bem e o mal é a ausência de Deus, a ausência do bem. E aqui nós temos na escolástica uma grande síntese que é a unidade entre fé e razão, que se complementam de alguma maneira. Vamos agora para um outro período. O período da filosofia moderna e filosofia contemporânea. Veja aí, eu pego, então, igual mais ou menos 1500. Aqui não é um sinal de igual, né? É menos que 1500, ali é mais ou menos 1800. É menos do que 1800, né? Mas é mais ou menos por aí. Aqui, nós temos a filosofia moderna. A palavra-chave para resumir o paradigma da filosofia moderna é epistemologia. A palavra episteme significa ciência, conhecimento, ciência. Você está ciente do que está acontecendo? Ou seja, logia, estudo do conhecimento, estudo da ciência. Então, por isso, teoria do conhecimento, ok? E nessa teoria do conhecimento, nós temos, nessa epistemologia, nós temos aí temos vários filósofos, destaco aqui dois, Descartes, se está escrito aí Descartes, né, com S, mas se lê Descartes, versus Hume, está escrito Hume, né? Os dois montam dois grandes movimentos, um é o racionalismo, outro é o empirismo. Vamos ver mais adiante um pouco mais dessas duas características, que, por sua vez, do confronto dos dois, houve uma síntese, que é o criticismo. O seu representante, o fundador, foi Kant. Vamos rapidamente fazer uma alusão para você entender esse esqueminha sintético. Descartes, lá pelas tantas, e Hume, se deparam com a situação de que como nós podemos conhecer. E para Descartes, então, nós podemos conhecer especialmente
pela razão. E Hume vai dizer, não, o conhecimento válido se passa pela experiência, por isso, empirismo. Ora, e Kant vai dizer, não, o conhecimento se dá pelos... critica as duas posições, mostrando que o racionalismo não está totalmente certo e nem o empirismo totalmente certo, mas os dois possuem elementos que precisam ser valorizados. Então, você conhece algumas coisas pela razão, que são umas categorias, a estrutura do conhecimento, do entendimento humano, entre elas espaço e tempo, e uma espécie de conteúdo para colocar nessas categorias que já são inatas, ou seja, já nasce com a gente, que vem da nossa experiência. Então, por isso o criticismo, ele resgata os dois elementos, mostrando o que há de bom e ruim nas duas, fazendo uma síntese. Então, quando alguém te chamar de crítico, espero que ele esteja te elogiando e não reduzindo você a uma pessoa com pensamento negativo sobre a realidade, pessimista, porque uma pessoa crítica é aquela que é capaz de olhar no movimento das coisas elementos que dá para recuperar, dá para valorizar, e outros elementos que estão errados, que precisam ser superados. Ok? Ora, desta síntese também aparece um outro pensador, Hegel, que tem um outro movimento que é o idealismo. Desse daí vem um outro movimento que é o materialismo, que tem como uma referência para nós também aí Marx. Os dois estão unidos com idealismo e materialismo com a ideia de diálogo. Então você tem idealismo dialético, materialismo dialético, os dois históricos, fazendo uma leitura histórica, um valorizando a ideia como elemento transformador da história e outro valorizando o elemento material, econômico, como transformador da história. Isso aqui, todos preocupados para entender como o ser humano conhece a realidade, o que é mais importante para nós conhecermos. Já na atualidade, veja que agora eu não coloquei logo qual é o paradigma, como coloquei nas outras filosofias, eu coloquei os movimentos que nós temos. E aqui são apenas alguns. Estou colocando aqui fenomenologia, personalismo, existencialismo, arquegenealogia, neomarxismo, neopragmatismo, neoescolástica, uma opção de neo que tem por aí, transpositivistas, e assim vai embora. Filosofia clínica. Você pode identificar, aqui não coube aqui no slide, senão ia ficar muito cheio. Ora, aqui a filosofia contemporânea somos nós, é o dia a dia. É muito mais fácil para nós olhar para o passado e identificar e conseguir fazer uma síntese. Mas, para olhar para nós mesmos e conseguir fazer uma síntese, aí complica, porque estamos vivendo isso, estamos no bojo dessas ideias. Então, a única maneira que eu consegui para apresentar um paradigma é a diversidade, ou seja, no mundo contemporâneo é uma diversidade de ideias. Isso quer dizer que há uma espécie de dissenso sobre a hegemonia da teoria que está dominando, do elemento, da principal ideia que domina. Ora, os nossos netos ou bisnetos provavelmente vão conseguir sintetizar melhor esse nosso tempo do que nós mesmos que estamos vivendo. Então, por enquanto, vamos vivendo por aqui, tendo essa ideia, que é uma diversidade, e tentar identificar aquilo que é mais hegemônico, aquilo que está dominando mais o nosso tempo. Vamos para um olhar mais, uma supervisão para a questão dos paradigmas, para você responder. Filosofia antiga e medieval, então. Numa síntese um pouco mais reflexiva, mais aprofundada, supervisão, visão de raio-x. Olha, esse desenhozinho que aparece aí para você, eu quero
simbolizar o ser humano. Eu coloquei uma cabeça bem grande, você vai entender por quê. Veja, o ser humano é um sujeito. Então, o sujeito, ele conhece alguma coisa. Essa coisa, a realidade que está aí fora, você está vendo? Um quadro de uma natureza que eu peguei e coloquei por aí. Ora, este sujeito, ele é passivo. O conhecimento dele é como se fosse um espelho. E aqui nós temos o objeto, que possui seus atributos, suas qualidades. Possui a sua essência. Ele acredita que é capaz realmente de conhecer o objeto, os seus atributos, suas qualidades, sua essência. Na filosofia antiga e medieval. Ora, sintetizando, nós temos aí dois grandes movimentos nesta época. Nós temos com Platão e Aristóteles, o idealismo e o realismo. Então, para Platão, ele acredita que este conhecimento aqui, ele já nasce com a gente. Atenção, isso vai ser muito importante lá na filosofia da educação no próximo semestre, hein? No próximo período. Então, Platão pensa que o ser humano ele é capaz de conhecer o objeto tal e qual, mas que isto que está no nosso conhecimento já nasceu conosco, é inato. É como se fosse a mão, o coração. Nasceu com você, nasceu comigo. Basta nós lembrarmos que nós conhecemos. Já Aristóteles não. Acha que o ser humano basicamente nasce com a cabeça oca, vamos dizer assim, e vai conhecer o objeto por meio da experiência. Resumindo, em tela, o SH, a expressão SH é ser humano, ser humano. O ser humano é capaz de conhecer a essência das coisas. Os dois acreditam nisso, um diferente do outro. Ora, vamos para a filosofia moderna. Ora, temos sujeito, claro, e temos objeto. Mas veja que o objeto está diferente, né? Não está igual o outro lá. O sujeito está parecendo igual. O objeto ainda continua com seus atributos, suas qualidades, sua essência. Mas veja que está confuso, não está muito claro. Porque o sujeito não é mais passivo, não é como um espelho. Ele é ativo, ele é criador. Ele entende o ser humano como um ser criador, um ser ativo. Ora, veja que apareceu a mesma imagem lá da filosofia antiga e medieval. Mas o que está fora está diferente, estão vendo? É exatamente isto. Há aqui uma espécie de subjetivismo. Filosofia agora é perguntar como é que a gente fez para conhecer isso aqui. Será que isso que a gente conhece é realmente igual ao objeto? Será que não tem nenhuma diferença? Então, por isso, filosofia é perguntar como é que se dá esse conhecimento subjetivo, volta-se para o ser humano. E aí nós temos dois grandes movimentos. Nós temos, como eu disse anteriormente, um com Descartes e outro com Hume, o racionalismo e o empirismo. Descartes vai acreditar que o ser humano vai conseguir conhecer o objeto utilizando a sua capacidade racional. Que só com o poder da razão ele consegue entender e captar os atributos, as qualidades, a essência do objeto. Já Hume não. Hume vai entender que, não, para você entender a realidade, você precisa realmente fazer experiência sensível, tocar, cheirar, ver a realidade, ouvir a realidade. Só assim você vai conseguir ter estas imagens na cabeça, ou seja, o conhecimento na cabeça. Então, o movimento do empirismo.
Mas, apesar dessas diferenças, os dois movimentos pensam o seguinte, que o ser humano, olha, SH, ser humano, não é capaz de conhecer a essência das coisas. Ora, se não conhece a essência das coisas, o que conhece, professor? Você que é uma menina, ou você que é um rapaz inteligente aí, um filósofo, uma filósofa, pergunta, então o que eles conhecem se não conhece a essência das coisas? Simples, conhece o fenômeno. Fenômeno é uma palavra que vem do grego, já vimos na aula passada, phainon. Isso significa aparecer, aquilo que aparece em nossa mente. Então o ser humano, ele não conhece a essência das coisas, mas conhece aquilo que aparece em nossa mente. Aquilo que aparece em nossa mente recebe interferência de nossa história, de nossa situação geográfica, de nossa cultura, para formar esse conhecimento. Então, isso é um fenômeno. E agora vamos para a filosofia atual. Coloquei aí, ó, procurando uma imagem, não consegui direito, encontrei essa pessoa, essa mulher aí nadando. Isso aí parece que está num rio, num oceano, não sei. E há uma diversidade que está em movimento aí. Eu resgato alguns pensadores. Lá eu resgatei movimentos, aqui eu estou falando o nome de pessoas. Heidegger, Sartre, Nietzsche, Bauman, quem mais? Buber, Weber. Isto para citar alguns, né? Dá para citar Morin, Edgar Morin, do pensamento complexo, que eu não coloquei lá, não coube mais no slide anterior, que é exatamente isso. Parece que há várias influências, várias orientações de como nós devemos nos organizar na atualidade. Ok? Olha aí, tem Russell, também destaque, um representante da fenomenologia. Para você dar uma aprofundada nisto, está aí Marilena Chauí, que é uma filósofa brasileira, mulher, que é uma das referências constantes no meu referencial e nas minhas reflexões, para você dar uma aprofundada. E fora estes, que eu utilizei, ela que foi mais usada para fazer a minha síntese para vocês hoje, tem outros aí nas referências no plano de ensino. Ok? Lembrando sempre, filosofar é buscar o sentido. E aí eu dei vários exemplos para vocês na história de como se deu esta busca do sentido. Vimos isto na filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Na filosofia antiga e na filosofia medieval, a busca do sentido se dá, pode ser resumido com o paradigma ontologia. Então, qual é o sentido do ser? Olhando isso de forma diferenciada, na antiga e na medieval, com algumas características. Na medieval aparece a ideia do cristianismo. E na moderna, nós entendemos a busca do sentido da realidade por meio de entender o próprio ser humano, olhando para o próprio ser humano, para o conhecimento do ser humano, como o ser humano conhece, qual é o sentido do conhecimento, como é que aparece, como é que esse fenômeno aparece no ser humano, um subjetivismo. E na filosofia contemporânea temos várias orientações, que é o tempo atual que estamos vivendo. Então, o paradigma pode ser resumido com a palavra diversidade. Já na moderna, a palavra que resume o paradigma pode ser epistemologia, ou teoria do conhecimento. A diversidade, na atualidade, evoca que há um dissenso, não há ainda um acordo sobre qual é a ideia hegemônica. Eu estou apostando na ideia da complexidade como hegemônica. E você? O que você acha? Qual é a ideia que está dominando e influenciando as outras em nossa época? Ok? Então, você já possui o suficiente para responder a questão lá da Olimpíada Filosófica / Pedagogia, em qual paradigma você classifica o filósofo que você está aprofundando.
Por que você classifica ele aí? Como é que você reflete? Qual é a relação que você está fazendo? Não basta colocar lá. Me explica aí por quê. Tudo bem? Então, por hoje é isto. Um beijo no coração e até a próxima, queridas e queridos filósofos e filósofas. Educação à distância, mudando realidades.